Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Deixem seu like e suas impressões ou comentários após ouvirem o vídeo. E hoje nós vamos tratar da questão de um conceito, ou de um princípio, vamos dizer assim, princípio bíblico, foi supostamente inaugurado por Jesus, né, e trata da questão do amor ao próximo. E quando nós vamos analisar esse princípio em relação ao que está posto tanto no próprio Novo Testamento quanto no Velho Testamento, vemos que esse princípio do amor ao próximo, ele nunca foi cumprido, ele nunca passou do ideal imaginário desse suposto Jesus. Pagar o mal com mal. Contradições bíblicas extraordinárias. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Veja o ideal, de amor ao próximo que os cristãos deveriam ter para com toda e qualquer pessoa, seja ela fosse ela boa ou má. Eles deveriam amar essas pessoas, certo? As passagens que acabamos de ver ensinam-nos que não devemos pagar o mal com o mal, mas ao invés disso devemos combater o mal com o bem. Essas ideias, ela está centrada no princípio do amor ao próximo, Você pagar, você recebe o mal e você devolver o bem, né? Uma atitude ruim que alguém faça a um cristão, ele deveria devolver não da mesma forma, mas sim de uma forma contrária, ou seja, recebeu o mal, deveria retribuir com o bem. Bom, essas, essas duas passagens, elas sintetizam o ideal de amor ao próximo, que nós havíamos falado, que fora supostamente ensinado por Jesus. No entanto, não vemos nas páginas bíblicas nenhum hebreu primitivo cumprindo com esse fantasioso conselho fornecido por Jesus. Nem mesmo o Deus hebreu, o todo misericordioso, o cumpre e nem ordena que seus servos o façam. O Deus bíblico manda que os hebreus matem sem dó e sem piedade seus inimigos, os cananeus. Ele não mandou que os hebreus amassem povos inimigos, de forma alguma. Ele mandou sim que os hebreus os odiassem ferozmente. Em nenhuma parte do Velho Testamento vemos Yahvé tendo compaixão, amor e misericórdia para com seus inimigos. Yahvé é tão cruel, perverso e desprovido de sentimentos que chega ao ponto de determinar que os hebreus deveriam odiar de tal forma seus inimigos que nem os fetos das mulheres de seus inimigos deveriam ser poupados. Sim, mulheres ainda gestantes, mulheres ainda grávidas, cujos filhos ainda estavam em formação, deveriam ser violadas sexualmente e em seguida atravessadas por meio de espadas. Vai,
pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito. Veja, tudo que fosse de criança, fosse um pouco maior, ou ainda que estivesse mamando, o conselho, a ordem, conselho não, a ordem, né? Aqui é uma ordem, não é um conselho, não é uma permissão, não. Aqui é uma determinação. Vai e fere. Isso é um comando ordinatório, pessoal. Não é uma permissão. Aqui é uma ordem clara para alguém cumprir. E esse alguém eram os hebreus. Os hebreus tinham que cumprir essa ordem de ir e matar aquelas pessoas de Amaleque, que era um rei, né? Que representa todo o seu povo. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ou seja, não é para deixar nada, para matar tudo que te respirasse nessa cidade. É o chamado de harém, é o harém. Diz que era uma prática muito comum que havia entre aqueles povos primitivos da Idade do Bronze, sobretudo, certo? Tinha cidades que eles não tinham, não pegavam nada, que diz é, os achados, né? Teológico, como por exemplo da pedra de Moabita, que mostra que os moabitas também praticavam esse harém, e aqui nós vemos na Bíblia os hebreus também praticando, que era, diz a pedra de Moabita, né, nos passa a ideia de que o harém era uma ordem, uma determinação dos deuses, certo? O deus Moabita determinou que o rei de Moabe, em determinadas cidades, também fizesse a mesma coisa, matasse todo mundo, não sobrasse ninguém, né? Não deveria sobrar ninguém. E aqui, em diferentes passagens da Bíblia, nós também vemos a presença desse harém, que é determinado aqui, no caso, pelo deus hebreu. Na Pérola Moabita foi determinado pelo o deus Quemós, né? E aqui nós vemos o deus Javé determinando o harém. Na... Também tem achados arqueológicos mostrando também essa prática sendo feita, né? Esse costume sendo realizado pelos hititas, certo? Povos primitivos, né? Tinham o mesmo procedimento quando em guerra. Sempre colocavam suas entidades, suas divindades, né, no meio dessas porcaria toda e diziam que era eles que haviam ordenado que eles fizessem todas essas barbáries, né? Bom, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio de espadas, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi, e gado miúdo e ao jumento. E tem a ver, né? Animais serem exterminados, né? Veja a primitividade e a crueldade, né? O que esses povos, quando iam para a guerra, cometiam, né? O nível de crueldade. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel se tornou, no caso se tornou aqui, está o sentido de voltar, né? Voltou a Ai e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim como homens como mulheres, foram 12.000. Todos moradores de Ai. Mataram 12.000 pessoas, é brincadeira. Aí envolvia crianças, bebês, mulheres ainda grávidas e assim por diante. Essa é a ideia, esse panorama que passa essa passagem. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade. Essa aqui eles já mataram um bocado de gente e pegaram, né? Os despojos. Conforme a palavra do Senhor, veja, conforme a palavra do Senhor. Ele fez conforme o que havia determinado Yahvé. E aqui diz, e que
tinha ordenado Yahvé, certo? Josué, segundo a lenda, diz que ouviu, né, a determinação, a ordenança da parte de Javé e ele cumpriu conforme a palavra do Senhor, né? Cumpriu conforme, né? Sabe que é uma conjunção conformativa, né? Ou seja, ele fez de acordo com o que Javé havia determinado. Como nós já dissemos, todas essas barbáries, esses povos antigos, eles atribuíam as ações dos deuses, porque as guerras eram dos deuses, certo? Então você vai ver Moabita, você vai ver Hitita, você vai ver Babilônia, você vai ver Hebreu aqui que diz que existe um Deus real, verdadeiro, né? Fazendo a mesma coisa que os outros povos faziam, pessoal. Mostrando claramente que a Bíblia não é nada de livro inspirado, né? Porque os crentes agora estão dizendo, ah, não, isso aí era um estilo literário da época, cheio de hipérbole e exageros, e os hebreus, por serem semitas, seguiram esse padrão. Veja um absurdo. Muitos já chegaram ao ponto de dizer que isso tudo aí é exagero, ou seja, esse exagero não existiu, é mentira, certo? Então, mas mesmo nessa concepção agora nova deles, né, de dizer que tudo isso aí é um hiperbolismo, um exagero típico da literatura da época, ainda assim ela distorce a ideia de Deus que eles tentam nos passar ou tentam nos vender. Porque um Deus, de fato, amoroso, verdadeiro, real, que queria se comunicar com suas criaturas tempos à frente, não usaria um linguajar primitivo em que as pessoas de uma época mais distante, de pessoas de uma época mais civilizada, mais humanizada, iriam olhar para esses relatos e achar algo de bom numa porcaria dessa. Não tem nada de moral nisso aqui. Não existe é, nenhuma nenhum ponto de referência que você diga, não, isso aqui serve para isso, esse relato serve para isso. E é um bom exemplo. Não tem. Um povo que ia para a guerra, ainda que esses relatos aqui sejam por exagerados ao extremo, se eles fizessem, seguir esse padrão de exagero, esses escritores, então isso prova mais uma vez que a Bíblia não é palavra de Deus, não é palavra inspirada de Deus, porque eles dizem que tudo que está escrito na Bíblia foi por orientação do Deus hebreu. Mas se ela pegou a literatura dos povos que eram comuns de sua época e seguiu todo o padrão de selvageria, então isso nos mostra que não existiu Deus nenhum que orientou o hebreu que escreveu essas passagens bíblicas a dizer aquilo que eles disseram. Não, ele simplesmente pegou um padrão comum de povos primitivos, ignorantes, adoradores de diversos deuses, assim como nós sabemos que eles eram, e escreveram as suas histórias, certo? Então isso só aponta que eles não tinham orientação de Deus nenhum. E a forma que eles escreveram suas histórias foi a forma que outros povos escreveram as suas. A diferença é que um cananeu ia colocar o deus dele, de sua preferência, os hebreus vieram, fizeram as mesmas histórias, no mesmo formato, e em vez de colocar o deus Quemós ou o deus Marduk, colocaram o deus Javé. É óbvio, né? Cada povo vai colocar o deus ao qual ele adora. Então isso só prova que a Bíblia não é palavra de Deus coisa nenhuma, certo? E os relatos bíblicos, sobretudo do Velho Testamento, você não extrai nada de moral neles. Isso digo moral dentro da moral que os cristãos pregam, né? Eles dizem que existe uma moral, né? Então, você não vê uma moral nesse a moral cristã que eles pregam, certo? Você vê todas essas barbaridades, porque não há como você é, buscar por um contexto em que você vai justificar, aceitar, ver como aceitável alguém chegar em terras de outros, matarem seus habitantes, roubarem suas terras, estuprarem mulheres, matar crianças que ainda estão no ventre de suas mães.
Não tem contexto que você possa encaixar e dizer que isso é justo, que isso seja é, moralmente aceito dentro dessa moral cristã, né? Não tem. Você não encaixa, você não acha hum, a possibilidade de ver essa situação como aceitável. Bom, e sucedeu o quê? Trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra. Isso Josué, né? Aqui é um relato que envolve a guerra, né? E Josué se envolveu aqui numa das guerras e pegou, saiu matando um bocado de gente e prendeu 5 reis. Aí depois ele volta e vai terminar o serviço, né? Matar os reis. Aí ele dá a instrução aqui aos seus homens como é que deve proceder. Veja a barbaridade. E sucedeu o quê? Trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, pondo os vossos pés sobre os pescoços destes reis, sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Estão vendo? Ele está dizendo, da forma como eles estão fazendo ali, de pegar os pés, pôr sobre o pescoço, os pescoços dos reis, o Deus Javé faria com os inimigos de Israel. Porque é essa a mentalidade desses povos primitivos. Atribui as mesmas atitudes deles aos seus deuses, certo? As suas ações são justificadas porque elas são realizadas amando dos deuses, certo? Então, até nisso você vê, quando você analisa a Bíblia, que ela não é palavra de Deus nenhum, está entendendo? Porque os conceitos aos quais ela foi delineada, a Bíblia, ela segue os mesmos conceitos, as mesmas ideias de povos adoradores de diversos deuses. Então, por que só os hebreus teriam um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que existe, se tudo que está nela está em outras literaturas da mesma forma, do mesmo modo? Nós vemos todo o pensamento primitivo de povos politeístas dentro da literatura é, do Velho Testamento e da Bíblia, no caso. Está entendendo? Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, porque espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os enforcou. Veja, Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros. Fica meio maluco, né? Como é que o cara mata e depois enforca, né? Meio contraditório, né? Se os caras já estavam mortos, não ia enforcar os caras, né? Em 5 madeiras. Meio para lá que ele enforcou, né? E o texto quer dizer que morreram após o enforcamento, né? Não faz sentido você matar e depois enforcar, né? E ficaram enforcados no madeiro, nos madeiros até a tarde. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou, pessoal, vejam. Mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordena o Senhor, o Deus de Israel. Veja, como ordena, conforme, de acordo, ordena, determina o Senhor Deus de Israel. Está vendo? Tudo era um comando, pessoal. Tudo, segundo a mente deles aqui, foi determinado, não foi permitido, como alguns mentirosos afirmam, né? Que existe uma permissão e uma ordem. Ah, não, porque o hebraico ali quer dar a entender uma permissão. Mentira. Por que uma mentira? Porque eles veem lá nas maldades lá
quando você pega um texto moabita, por exemplo, quando você pega um texto hitita, um texto babilônico, lá tem os mesmos conceitos, tem as mesmas ordenanças dos deuses mandando isso, aquele povo, matar, destruir. E lá todos os cristãos entendem que a lei é uma ordenança dos deuses, ainda que aqueles deuses sejam falsos. Mas aqui, quando é em relação ao Deus hebreu, eles vêm com esse jogo furado, dizer que não é que no hebraico o verbo ali, ordenar, não é mesmo ordenar, é tipo uma permissão, uma permissividade. Então Deus não mandou, Deus deu permissão para eles fazer aquilo. Veja que absurdo. Ainda que tenha havido uma permissão, né? Porque nós já sabemos que é tudo mentira, né? Porque a mera comparação dos textos hebraicos com os textos de outras culturas nos aponta que a ideia é a mesma. Então, por que a ordenança lá nos textos dos pagãos seria diferente da ordenança aqui num texto hebraico? Não faz sentido, né? Mas ainda que eles venham com essa história falaciosa, mentirosa, é óbvio, mas qual é a diferença de você permitir algo e de você ordenar algo, pessoal? E uma ordenança é é uma, é uma ação que você deverá praticar, né? A permissão você poderá seguir ou não, né? Permitiu. Mas veja, não foi Deus permitiu, mas em que contexto você encaixa isso de um Deus permitir? Mas veja que toda hora ele se contradiz, né? Porque hora ele diz que agora isso aqui é tudo hipérbole, exagero, né? Mas mesmo assim querem justificar o termo de ordem que foi dado pelo Deus hebreu. E tentam justificar agora que é uma permissão. Bom, mas tudo não é exagero, então para que justificar, né? Se foi ordem ou se foi permissão, certo? Mas é, como eu havia dito, ainda que imaginemos que permissão seja diferente de ordenança, né, e nesse contexto não é, teremos que analisar e ver que, em que contexto um Deus que se diz amoroso, perdoador, misericordioso, vai dar permissão para que um hebreu entre em terras de outro povo, mate uma mulher que ainda esteja grávida, pessoal. Pegue uma criança que esteja mamando e jogue para cima e a espere ao fio de uma espada. Que permissão desgraçada é essa, pessoal? Que permissão é essa que você dá, permitindo esse caso, seria dar carta branca, né? Vá lá, faça o que você quiser, né? Mate ou não. Veja, em que contexto você encaixa um Deus amoroso num, num, numa ideia, né, nessa ideia aí de guerras elaborada pelos hebreus. Um Deus que permite, não ordena não, ele permite que homens invadam outras terras, roubem, né, no caso, né, terras de outros, e cheguem lá e matem mulheres, crianças, tudo que é pessoa, só por causa de suas terras. Porque é óbvio que a matança aí se justifica pela a posse de terras. Né? Se eu quero terras ali e existe proprietário, se existe dono, eu tenho que matar o cara. Né? Para eu ser dono dessas terras, eu tenho que matar essas pessoas, porque elas não vão me dar essa terra de graça. Né? Veja que contexto maravilhoso a Bíblia nos apresenta esse Deus que diz que é amoroso, que é isso, que é aquilo. E agora vem os cristãos e querem embelezar isso para enganar os seus membros a aceitar esse Deus que nós vemos claramente que se existisse, é um criminoso, né? Um Deus que permite que pessoas pratiquem a maldade dessa forma. Não, ele não ordenou, não, ele permitiu. Fala sério. Agora veja o nível moral desse Deus que os cristãos dizem ser um exemplo de amor de pessoa. Um Deus, né, que segundo a teologia cristã, da maioria das igrejas, ele tinha tanto amor por nós que veio, se encarnou na figura de um homem, que eles chamam de Jesus, para morrer por nós. Veja o nível desse Deus. Alegrar-se-á o justo, quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do iníquo. Veja,
um Deus dizendo que o seu servo, né? Que o justo aqui, pessoal, o justo é o hebreu. E nessa cultura aqui, o justo era hebreu. O resto do povo era iníquo, era perverso, né? Então eles fazem essa distinção, né? O mundo para os hebreus era Israel e os gentios. Era assim que ele dividia os povos, né? Dois grupos, judeu, quer dizer, hebreu e não hebreu. Aqueles que fazem a vontade de Javé e os que não fazem a vontade de Javé. Está entendendo? Dois blocos. Veja, então ele está dizendo aqui que o justo lavará seus pés no sangue do iníquo, do perverso, né? Daquele que não é hebreu. Veja que nível, pessoal. Você lavaria seus pés no sangue de alguém? Você que está me ouvindo, você lavaria os pés no sangue de alguém, pessoal? É isso que se extrai de um livro desse? É essa a permissão ou a suposta ordenança de um Deus? Em que contexto você aceita isso? Em que contexto você visualiza que isso seja aceitável? Um Deus que ordena que seus servos lavem os seus pés no sangue de seus inimigos, pessoal. Quem em sã consciência leva a sério uma porcaria dessa? Quem em sã consciência ensinaria ou leria uma passagem grotesca dessa para seu filho ou sua filha? Dizer que esse livro tem ensinamentos de Deus maravilhosos que devem ser ensinados desde a mocidade para eles. Isso é um absurdo, pessoal. Quem diz isso são ignorantes, são pessoas alienadas, pessoas desprovidas de qualquer senso, até mesmo moral que eles dizem ter, mas eles não têm senso moral, certo? Porque o que é ensinado na Bíblia é uma violação à própria moral que eles ensinam. Nem no sangue de meu pior inimigo eu faria uma coisa dessa. Esse é meu pior inimigo. Para que eu vou fazer? O cara morto, eu vou estar pisando, tendo prazer em pisar no cadáver do cara, ensanguentado? Qual o prazer? Isso aí é coisa de gente, nem de pessoas. Isso aí é o sentimento, entre aspas, de um animal. Aliás, do animal não, nem que o animal nem faz isso, né? Nem sei nem como descrever uma pessoa dessa que vai sentir prazer em pôr os seus pés sobre o sangue de um inimigo. Ter prazer em lavar pés em sangue é uma barbárie. Nem animais fazem isso. Animais não matam outros para sentir prazer em pôr os pés sobre seus cadáveres ensanguentados. Que Deus é esse? O Deus da Bíblia é um suposto ser é um suposto ser, porque ele não existe, nós sabemos, né? Daí a falar de suposto, cujo comportamento é muito pior que o de animais irracionais. O Deus hebreu não conseguia perdoar nem os de seu povo quando erravam, quanto mais os seus inimigos, pessoal. Então, essa ideologia pregada por Jesus lá no Novo Testamento, de amar o seu próximo como a si mesmo, e esse próximo aí é qualquer pessoa de qualquer nação, isso não existe, pessoal. Sobretudo que isso nunca foi praticado nem pelos hebreus primitivos e nem pelo Deus que diz ser Jesus. Né? Porque alguns dizem que Jesus era esse Deus, né? Que diz que tinha tanto amor que veio morrer por todos nós. Você acha que um Deus que diz que você deve lavar os pés no sangue de seus inimigos e que diversas vezes nós vemos as maldades, né, supostas que são atribuídas a ele serem feitas, você acha que ele seria capaz de vir à Terra na forma humana, morrer por você? Jamais, pessoal. Esse Deus nunca, nunca que morreria em favor de outras pessoas. Nunca. Esse Deus é um Deus mesquinho, é um Deus mal amado, um Deus que se diz ciumento. Uma desgraça dessa nunca que se existisse morreria em prol de ninguém, pessoal.
A suposta maldade que os hebreus praticavam contra seu Deus, este também queria devolvê-la com maior intensidade. Ele os punia 7 vezes mais. Veja o nível. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos. Veja, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Um Deus desse, que os cristãos afirmam que não pedia sacrifícios humanos, uma desgraça dessa que profere declarações desse nível, você acha que ele não teria capacidade de pedir filhos em holocaustos? Só um ignorante que não consegue ver isso. Certo? Um Deus que foi moldado à cultura primitiva de sua época. Não faria as mesmas práticas primitivas, cruéis, sanguinárias que eram praticadas por aqueles povos, que eram tão primitivos quanto esses hebreus. Né? Podemos até dizer que os hebreus eram os mais primitivos, né? Porque quando lemos a Bíblia, nós vemos que os hebreus vai surgir mais tarde, né, do que outros povos. Certo? Então, os hebreus, quando surgem, surgem de forma ainda mais primitiva que os outros povos. Veja, ele diz que o hebreu, errando, ele diz que vai cobrar 7 vezes mais. Ou seja, mostrando o nível de sua crueldade, pessoal. Um Deus que não perdoa de forma alguma. Um Deus cruel. Ele tem amor, ele tem prazer na maldade. Ele tem prazer em fazer com que outras pessoas ou seres sofram, tenham dor. Veja a insanidade desse Deus asqueroso. Quem pode ver um Deus justo e amoroso nessas histórias? Um Deus hipócrita que manda perdoar os nossos inimigos, né? já que ele é Jesus, né? E Jesus mandou perdoar os inimigos. Mas o Deus hebreu, você vê ele fazendo isso? Não. Então é hipocrisia. Mas sequer os seus próprios amigos, aliados, filhos, servos, ele perdoa. Com ele, o mal se paga, devolvendo àqueles que o praticam num grau 7 vezes maior. Não tem nada aquela conversinha, né, de pagar o mal com o bem. Não, com ele não, é pagar o mal, fez o mal, essa pessoa vai ter que pagar, ou vai ter que sofrer 7 vezes mais pelo mal que havia praticado. Ou seja, o pensamento é totalmente diverso daquele que é pregado aparentemente no Novo Testamento. Aqui o mal deve ser pago com a maldade 7 vezes aumentada. Veja o nível desse Deus. O caráter desse Deus imaginário, forjado pelos hebreus nas areias do deserto, é o reflexo do caráter do povo que o criou, um povo bárbaro, primitivo e tribal. Percebam que os pensamentos do Deus do Antigo Testamento não são os mesmos do Jesus do Novo Testamento, que muitos cristãos afirmam ser as mesmas pessoas, pela suposta trindade, né? Jesus disse que era para perdoarmos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas o Deus hebreu não pensa assim. Não, se você errar, você vai ter que pagar 7 vezes mais em castigo. Veja que absurdo. Em outras palavras, Jesus queria dizer que não havia limites para perdoar, mas o Deus hebreu não diz isso, embora de que ele perdoa até 1000 gerações, tudo mentira. É tudo conversa furada que era próprio da época, né? Dar esses atributos de misericordioso aos deuses. Mas na prática, os deuses eram tão cruel quanto o povo que o havia criado. É claro que esse conceito de Jesus é uma utopia. Esse ideal é inalcançável. Porque ninguém vai amar inimigo, pessoal. Ninguém vai fazer o bem a quem ele fez o mal. Se alguém lhe faz o mal, a nossa natureza impõe que nós devamos fazer o mal.
certo? É essa a nossa natureza. Não existe essa história de dizer que você vai fazer o bem a quem lhe faz o mal. Não existe. Isso é um ideal utópico. Coisas de livros lendários como a Bíblia, certo? Fica no mundo da imaginação. No mundo das realidades, isso não funciona. Isso não. É tanto que na Bíblia, lá no Velho Testamento, o Deus hebreu nunca fez isso, amar o próximo, amar o inimigo. Não, ele odiava. Porque é essa a nossa natureza, de odiar aquele que nos odeiam, certo? Mas o Deus hebreu está num ambiente tão primitivo de guerras e sangramento, ele diz que tem de praticar o mal 7 vezes mais. Os hebreus eram mau caráter, né? Trapaceiros, ladrões, já que aquelas terras não eram deles. Eles roubaram as terras dos povos, mentirosos e cruéis. Ah, não, mas outros fizeram. E daí? Eu estou discutindo a moral cristã, né? A moral que se prega nesse livro, certo? Se existe uma tal moral cristã que impõe que não se deve roubar, então não vou justificar o roubado que os outros povos faziam para justificar o roubo que os hebreus fizeram. Você não justifica um erro cometendo os mesmos erros. Não é assim. Essas são as qualidades que lhes são peculiares. E são estas mesmas qualidades que vemos na pessoa de seu Deus, Jeová ou Yahvé. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, a nossa análise. Deixem seus comentários, suas impressões, o que vocês acharam. E deixe seu like, né? Se possível for. Espero que vocês deixem o like. E até o próximo vídeo.